Não, aqui é para você sair, e aqui ele está visitando visitantes na reunião. A gravação não aparece. Vocês têm que colocar algum atalho aqui. Pois então, daí eu tive que fazer comunicação. Acho que vai precisar trazer coisas, né, para a festa junina. Vai. Já vai. Vocês estão no grupo de encontros? Então, Então, né? então. Eu vou mandar uma mensagem lá, o que nós vamos fazer. Eu não sei, tem que trazer prendas para as barraquinhas. Não vai ser cobrado nada, que eu saiba. Não, Tá, vai ser mesmo. Mas é um trabalho do pessoal de jovens, né, do grupo de jovens, que a gente está querendo, eles estão querendo se envolver mais na casa. E aí, eles estavam pensando em fazer isso. Vai ter algumas barraquinhas lá, de pesca, vai ter correio elegante, né? Que não precisa ser correio elegante do jeito que a gente fazia, né? Antigamente. Eu não sei com você lá, mas lá em Marília, nas festas juninas nossas lá, sempre tinha o correio elegante, que a gente mandava cartinha para a menina, assim, um bilhetinho. Em vez de prisão, vai ser umbral. E aí tem as prendas, vai ter que fazer pipoca, vai ter que trazer. Não, pipoca já tem um carrinho. Bolo, tá? Vai fazer um carrinho, vai fazer um carrinho, vai fazer pipoca na hora. Pipoca ao vivo, ótimo. Bom, o Renato está mais sabendo mais que eu sobre esse negócio. Então, que bom, né? Porque eu. Bom, eu agora vou fazer a prece de início. Então, vamos tranquilizar a nossa mente, o nosso coração, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, por mais uma vez aqui estarmos reunidos sob as suas bênçãos e sob a proteção, o amparo da equipe espiritual, dirigente e trabalhadora da nossa casa de oração, nosso cantinho. Pedimos a esses espíritos queridos e amigos que nos intuam para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. E também pedimos, Senhor Jesus, por todos os espíritos presentes no nosso estudo, que possam nos acompanhar com tranquilidade, com serenidade, refletindo também como nós em tudo aquilo que vamos ler e comentar. Deixamos a nossa oração de Pai Nosso, entregue nas mãos da equipe espiritual, para que ela seja utilizada em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Muito bem. Então, nós vamos continuar com o nosso estudo, lembrando, né, que esta é a última reunião antes de nós retomarmos os estudos. Então, nos dias 13 e 20, nós não teremos reunião, ok? Porque a evangelização vai parar. Como este trabalho ocorre no mesmo ambiente da evangelização,
nós teremos que parar também. A evangelização para porque no mês de julho tem as férias escolares, né? E tem famílias que viajam, e as férias escolares são meio complicadas. Algumas começam logo no início de julho, outras um pouco mais para frente, então fica meio complicado. As crianças falam assim, mas não tem aula, por que eu vou lá? Porque elas encaram aqui também como uma aula, né? Então, também é interessante que talvez vocês não saibam, né? Mas o trabalhar com as crianças durante os meses de fevereiro a junho, muitas vezes é bastante estafante para as evangelizadoras e evangelizadores. Realmente é bastante complicado. E elas mesmas falam assim, olha, a gente precisava dar uma respirada. Então, esse é o motivo que a gente dá essa parada. Tá bom? Então, nós vamos retomar os estudos. Quer falar alguma coisa? O dia da festa junina aqui vai ser 27? Vai ser dia 27. E eu estudo? Não vai ter. Não, porque não vai ter também dia 27. Então, são 3 semanas sem... a gente vai estar aqui... Sem o estudo, mas nós vamos estar aqui. Isso, E a gente pede para todo mundo vir na festa junina, tá bom? Vai ser a festa julina, de julho, tá bom? Mas será muito bom vê-los a todos aqui. Tá ok? Bom, gente, a última pergunta do Relações à Leitura, dessa parte aqui, tá? Nós tínhamos parado no meio, não é? Não. Agora vamos para 290 direto. Vocês querem que repita a anterior? Não, só faltava. Só faltava 290. Pro outro tópico aqui. Entendi. Então foi isso que... Oi. Hoje, nós... Nos assiste. Tá bom. Não, é uma coisa... Mas tem uma coisa interessante. Eu acho que é melhor aqui, relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos. Olha. Isso dá uma certa... um certo Quer ficar com a gente? Uma passada de Tá bom. Será bem-vindo. Não, acho que não. Acho que só a gente já é suficiente. Não, vai para os desafios que é melhor. Bom, a última é assim, os 290, né, dessa parte. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre depois da morte? Amigos, tudo bem, né? Você fala parente, o pessoal fica meio assim, mas todos podem se reunir. Então, vamos lá. Isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado ou quando tiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição, sempre entre aspas, esse termo punição. Então, vamos só combinar. O que acontece é o seguinte, como diz o Emmanuel, 90% dos lares aí no mundo, né? Não é só no meio espírita, não. No mundo, né? Ele se faz como meio de elevação de um conjunto de espíritos que tem que se acertar entre si. Então, são desafetos do passado que vêm como irmãos, né? Como filho ou filha, mãe, pai, e assim por diante. Então, naturalmente, o lar, né, é
composto por espíritos que precisam se acertar. E, infelizmente, o que nós vemos é que muitas e muitas vezes, né, os lares se desfazem. Né? Alguém abandona. Infelizmente, a gente ainda tem aqueles crimes hediondos, né, que aparecem. De repente, um membro da família vai, começa a matar os outros, começa... Então, são as dificuldades que nós temos, né, de nos acertarmos. Somos espíritos, né, infelizmente ainda, vivendo num mundo de expiação e provas. E quando nós morremos, né, vamos para o plano espiritual e vamos conviver com aqueles que pensam e sentem como nós. E aí é natural saber, né, que se eu não estou nessa altura de compreensão, de elevação espiritual, estou aqui, eu não vou poder ficar com aquele que está lá em cima. Não tem jeito. Né? É uma questão, porque eu não vou compreender, não vou conseguir fazer nada. Então, o que vai acontecer? Este daqui vem até aqui. A gente se vê, se fala, né? Mata saudades e tal. Esse aqui volta para as tarefas que tem para desenvolver no plano espiritual, que é a continuidade da vida. Para quem não lembra, é só pegar o livro Nosso Lar. Acontece com o André Luiz exatamente isso. A mãe dele é um espírito bastante elevado e vem visitá-lo. Ela consegue, certo, que ele tivesse a bênção de ir visitá-la, né, numa determinada situação. Quando ele completa, finalmente ele se coloca como um trabalhador de nosso lar, sem as amarras intelectuais e, vamos dizer assim, da vida anterior dele, né, de posição espiritual, porque ele se achava melhor. Ele era um médico, tinha sido um médico famoso, ou não, aqui no Brasil, né? E ele se achava o bom, né? Então, lá no nosso lar, finalmente ele foi trabalhar e doar-se para o próximo. Foi quando, então, ele conseguiu a bênção, né, de ter uma visita à sua mãe. Numa espécie de sonho que ele conta, né? Então, é muito interessante isso. E é natural, é esperado. A gente fica deslocado quando você vai num ambiente em que as pessoas só ficam falando besteira, usa palavrão o tempo inteiro. Tá? Aquilo lá não nos faz mais bem. Mas há um tempo atrás, quando eu era mais jovem, eu achava bem interessante. Eu ia para o bar, junto com os amigos, né? A gente ficava falando um monte de besteira. Palavrão era a coisa mais normal do mundo. Aí, quando a gente conhece, começa a estudar e faz a nossa mudança, aquilo lá já não serve para nós. A gente não consegue fazer isso. Eu sempre lembro da Nilane, uma nossa companheira de grupo de quinta-feira, né? Que ela convivia num ambiente em que o palavrão era a coisa mais natural do mundo. E para ela não era palavrão. Fazia parte do vocabulário dela, falar as coisas do jeito que ela falava. E ela começou a perceber que no nosso ambiente não cabia. Não cabia. E aí ela começou a fazer uma mudança. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim, Du,
cara, eu não tenho vontade de ir mais naquelas festas da minha família lá. Eles só falam palavrão, eles só ficam brigando, ficam, né, falando de coisa que não tem nada a ver, que não tem nada. Aí o meu irmão chegou para mim e falou assim: quem que é você? Né? Você mudou? O que aconteceu com você que você já não faz nada? Por quê? Porque ela estava numa outra situação. Então, é natural que seja assim. Eu, quando morrer, se eu tiver a vontade de manter os meus vícios, né, o meu modo de pensar, a minha reação a qualquer coisa de uma forma violenta, eu vou estar com pessoas, com espíritos que pensam em serem exatamente igual. E aí eu não vou poder encontrar com os meus entes queridos que estiverem melhor, em melhor situação. Quando no livro Kardec coloca a resposta dos espíritos como se fosse uma punição, de novo, a gente tem que lembrar isso. Na época do Kardec, o natural era isso. Você tem a recompensa quando você faz o bem e você tem uma punição quando você faz o mal. Você não conseguiu aquilo lá? É uma punição para você. Punição de quem? Aí a gente pensa assim, nossa, quem que pode punir? A nossa consciência. Não, mas não, existe Deus aí. E aí a gente coloca que a punição é de Deus. Como se fosse possível, certo? Um Deus que é todo amor, toda bondade, um Criador que faz essas belezas todas que nós temos, né, visto, ser capaz de exigir que eu seja perfeito numa única vida, certo? E me pune se eu não consigo fazer isso. Legal. Que Deus é esse? E esse pensamento, que vem de uma lógica muito bem definida, infelizmente, né, muitas pessoas se tornam ateias, né, não acreditam em Deus. Por quê? Porque não é lógico, não é razoável que Deus seja assim. Então, esse Deus das religiões, que é colocado como ele faz, ele manda, ele isso, ele aquilo, né? É um Deus tirano, é um Deus humano, completamente humano. Antropomorfismo. Que vem o antropomorfismo. Né? Deus é a nossa imagem e semelhança. Deus é a nossa imagem e semelhança. Ao contrário. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí eu olho para ele assim, vejo esse cara, como é que pode? Esse daí ter a mesma forma que Deus, credo, como é que pode? Não é? Dá para entender? Então, eu acho que essas reflexões, essas reflexões são muito importantes. A gente pode trocar punição, eu costumo fazer isso, troca por ensinamento. Porque é um ensinamento, né? E outra coisa, ele coloca aqui algumas vezes, porque muitos espíritos continuam naquela mesma vibração e nem se tocam, porque não vão ver os parentes. Quer dizer, para eles não vai ser nenhum ensinamento. Eles vão continuar vivendo aquilo até o dia que despertarem. Por isso que ele coloca algumas vezes, sabe isso? Não é para todo mundo que isso significaria um aprendizado, como ele coloca aqui uma punição. Só que no livro não tá entre aspas. O que põe entre aspas ele. Acho importante colocar. O que não está errado. Eu também não gosto de usar a palavra punição. Ela foi criada para dominar a realidade. Quer comentar alguma coisa? Eu queria dizer.
Não é porque a gente fez opções não beber e tal, não vai dar. Acompanha as coisas que vão, porque às vezes tem festa, né? Tem fogo, tem coisa, não tudo faz parte. Então, e faz uma contraparte. Com certeza. Por pagar aquele crédito, é bobagem. Ainda tem isso, é mais econômico. Desculpa, viu? Sônia, eu não entendi nada do que você falou. Bem, a gente vai em bar, assim, lembra? Ah! Quando tem encontro e tal, a gente não bebe e tal. Não fica muito tempo e tal, e não paga a conta. Não, não entendi. Às vezes, socialmente... Fica parecendo que nós somos isolados. Que nós estamos numa bolha, absolutamente. E não somos melhores que os outros, pelo amor de Deus. Não pensa Não, nada mas disso. isso daí fica claro. Você, socialmente, às vezes, você tem a obrigação de ir. Ok. É você não entrar naquela vibração que acontece. Tem gente que vai, que pode se diverte sadiamente em um bar também. Uhum. Né? O problema é o contexto que você tiver enfiado. Né? A gente... Essa questão da punição está relacionada com o sofrimento. Né? Então, quando ele fala em punição, é a percepção do indivíduo que ele perdeu algo que ele gostava. Seria isso. E eu acho que é justamente essa grande escola. Você me coloca em contato com alguém que eu não valorizo, mas quando me tiram esse alguém, eu percebo como esse alguém, para mim, era bom, me fazia, bem de alguma forma. Sim. Então, se eu sou violento, alguém que não era violento, já não violência, hoje eu sinto saudade. Sim. Porque eu sou agora para pessoas violentas. Já que parar. É um ótimo exemplo. Você sentiria, né, a falta daquele... Eu aprendizado que vem pela convivência. Exatamente. Às vezes, se eu tivesse nascido no meio de ladrões, se eu fosse mais um ladrão, estando na mesma frequência dos ladrões, e eu fosse ficar mais para o lugar dos ladrões, eu ficaria na mesma. Exatamente, tanto ia fazer. Se não ia esses ladrões Não ia ser uma punição, certo? Exatamente. eu teria saudade de algo que eu não tive experiência. Né? Por isso que é o aprendizado, porque você aprende a valorizar no mínimo, aprende a valorizar onde você estava antes. Né? E isso aí se torna algo que... Aí que está a palavra punição. Você vai ter que escalar isso de novo para chegar onde você estava. Eu também não gosto de falar. Mas, gente, tem que contar que o próprio Kardec era católico. O catolicismo trouxe isso como uma forma, inclusive, de repressão. Então, ele tinha que falar isso. Ele era católico, ele não era espírita antes dele criar o espiritismo. Mas a palavra está errada? Não é o contexto só. É muito pesado. Não, então, mas não acaba sendo pesado que, por exemplo, na natureza nós não somos leves, na verdade, né? A gente que hoje, principalmente hoje em dia, a gente procura deixar as coisas mais leves, mas as coisas não são leves. Pai alcoólatra, por exemplo, ele não pode direito de não pode falar que é alcoólatra porque é uma palavra pesada. Mas não é leve mesmo, né? Eu acho que, assim, existe o poder da palavra, existe o que a palavra quer dizer e se é realmente o correto usado. Então, eu vejo pessoas usando a palavra que não diz, por exemplo, chama alguém de ignorante. Pode ser só pesado, ignorante, mas na verdade a pessoa é ignorante. Nenhuma outra coisa. Então a palavra está corretamente usada. Mas a gente se sente exageradamente afetado pela palavra, né? Uhum. Porque a gente, até por falta de conhecimento da nossa parte, eu não sei, não, calma, ignorante significa falta de conhecimento. Então, nesse sentido, todos nós somos. E uma coisa ou outra. Eu acho que, eu não sei se, bem, eu acho que as palavras foram colocadas aí justamente nesse sentido, né? Para entregar uma mensagem. Pois é. Aliás, a mensagem correta. O que eu sinto. Não, agora, se hoje em dia essa palavra já tem um peso muito grande, outra coisa, não sei se é interessante a gente voltar e olhar um pouquinho para esse significado mesmo no dicionário, para que a gente não leve as palavras também para um lugar que elas não deveriam estar. Né? Senão a gente começa a achar que a mensagem do cara foi ignorante.
Não, a Kardec foi ignorante, porque isso é uma palavra Não utilizada. não é isso, não é isso, não, peraí. Não, eu acho que Eu entendi o que você está falando. Isso, Não, mas veja, justamente pelo peso que a gente Sim, dá sim. a palavra, é que a partir do momento que você considera Deus como nós consideramos, certo? Ele não pode nada que abaixo da perfeição, então ele não estaria punindo alguém, né? Essa que é a ideia, para não dizer tudo que a gente já colocou. O que nós lembramos aqui é que a palavra punição, ela parece que alguém está te enfiando uma faca quando você faz isso. Deus está lá te forçando a fazer. E não é isso. A gente tem que contextualizar como a palavra punição funcionava na época do Kardec. E com isso, a gente pode traduzir para aprendizado. Porque uma punição é um aprendizado. Se a gente pegar o que o termo está falando aqui, é isso mesmo. A gente só deve lembrar que esse termo é usado, não trocar o termo do Kardec de forma nenhuma, mas colocar que esse aprendizado vem de um sofrimento que aconteceu em função de você não ter, digamos, seguido a lei, vamos por assim. É uma autopunição. Há uma autopunição. por exemplo, se você vai para o reverso, não necessariamente casa. Qual Isso reverso? é errado. Nem toda aprendizado é uma punição, nem toda punição é uma aprendizado. Sim, claro. Certo? Nada pode ser fechado. Então, também tem que tomar esse cuidado para a gente não perder um pouco desse rastro. Porque você fala, não, pode ser usado como aprendizado. Sim, mas nem todo aprendizado está contextualizado ou suportado por uma punição necessariamente também. Claro, Mas Não, esse sem cuidado, dúvida, né? óbvio, sem dúvida. Por isso que a gente contextualiza. Ninguém vai tirar a palavra punição aqui. É que dentro do que a própria doutrina nos traz, o conhecimento que você tem hoje, como Deus agia, se pode usar essa palavra, nem sei. Mas não é Deus punindo você, porque aqui, na época, e hoje ainda, nas religiões seculares, criadas pelo homem, a punição vem de alguma entidade superior. Exatamente. E o que a gente quer demonstrar é que isso aqui, para aquele que entende a colocação, o que as leis divinas nos trazem, é um ensinamento. Você está aprendendo com aquilo. Então, não é uma punição, é uma conexão. Como você quiser chamar. É a mesma Não, coisa. eu estou tentando tirar Exatamente. coisa. Ó, é aquilo que... Por exemplo, eu não consigo. A punição é não estar mais na companhia dos outros. Essa punição, entendeu? Que na realidade você vai aprendendo. Você respondeu agora há pouco. Exatamente. A Sônia queria falar. É muito bom quando você encontra com o pai, uma mãe, o avô, o tio, que pode chamar aquele. Você é burro, eu estou fazendo tio, quantas vezes você vê? Coitada da criança. Mais pra frente, ele vai ficar com aquela coisa na cabeça. Nossa. Se for falado muitas vezes, vai crescer assim e vai achar que é assim. Muito bom falar com a criança. Então, a gente realmente Quer mostrar isso atrás? Mostrar então, um monte de atrás? coisa que a gente passou batido, né, na época. A gente não pode ficar se culpando e se punindo por causa daquilo. A gente tem que tentar corrigir. Olha, desculpas, e tal, agora está fazendo diferente. Tem que o pai ou a mãe, a avó, o tio, e lá na minha, sabe, tentar se relacionar melhor para a criança não levar. Eu tive na minha história uma rejeição do meu pai. Uma pequena frase, foi muito difícil sair disso. Foi um momento assim, terrível na minha vida, e ficou muitos anos ainda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, com expõe, mesmo com raiva, né? Você com raiva segura ele. Segura a mão. Né? A filha fala. A mãe tem que entender. Mas fala, raiva não é boa companhia. Nada. Não fala, não fica nervoso. Está de pé, pode estar. Depois eu volto a conversar. Depois de noite, né? Não, já falaram também para não dormir com coisas que se brigou, né? Tem forno, tal. Vai dormir tranquilo, não guarda nada, né? Conversa. É difícil. Bom, então, o ponto. Não estou desligado,
no final das contas, né, é só o problema da palavra, né, que é uma palavra natural de encontro nos livros espíritas. Não é só no livro dos Espíritos. Se você for no Evangelho, se você for mesmo no livro dos Médiuns, você vai encontrar esta palavra, punição de Deus. Uma punição em vários contextos. Tá? Se a gente trabalhar com essa ideia de considerar a punição como uma coisa vinda realmente de Deus, Deus deixa de ter, lógico para mim, deixa de ser, né, Deus, porque Deus que me criou, como é colocado dentro da doutrina espírita, é um espírito simples e ignorante, ele não pode me punir por nada da minha imperfeição. Deus não pode me punir. Ele me colocou uma consciência, né, uma consciência que vai crescendo conforme a gente vai aprendendo e evoluindo, tendo as diversas encarnações, né, que vai me mostrando o que é bom e o que não é bom fazer. O que é bom ou não fazer aos outros. Né? E isso daí vai me dar opções, escolhas, de eu seguir num caminho ou no outro. Se eu for num caminho, aquilo que eu plantar, eu vou colher. Se eu fui no caminho da dor e do sofrimento do outro, eu colherei dor e sofrimento, naturalmente. Não como uma punição, mas como uma ação reversa àquela que eu fiz. Certo? Uma escolha. Quando eu vou e escolho o caminho do bem e faço o bem ao outro, naturalmente eu vou receber o bem de volta. E a minha consciência vai, né, aos poucos, me dando norte. Eu vou querer seguir num caminho que me faz bem, ou eu vou querer, né, seguir num caminho que eu vou colher dor e sofrimento ali na frente. É escolha pessoal. Ah, mas quando a gente reencarna, cada um de nós esquece o que fez no passado. Graças a Deus. Não é? Graças a Deus. Esquecemos. Para que, como diz a nossa música lá, numa folha de papel em branco, a gente possa escrever uma nova história. E como que eu vou fazer isso? Uma nova escola, uma nova história no caminho do bem, se eu fiz o mal. Aí vem o crescimento conjunto da humanidade. Sempre vai ter aqueles que vão me mostrar o caminho do bem. E as minhas tendências más do passado vão falar assim, continua. Continua. São tendências do meu espírito. E aí eu tenho que quebrar esse círculo vicioso e passar a aprender com os que podem me ensinar o caminho do bem. É o caminho de cada um de nós, feito de escolhas. E Deus não vai ficar olhando cada coisinha que eu faço, se eu for aqui, se eu vou ali, se eu vou dar um chutinho no outro, se eu vou fazer o bem para o outro, e assim por diante. Naturalmente, isso é lei divina. É lei de progresso da humanidade, de cada um de nós. Então, Deus fez leis imutáveis.
Por isso que ele não pode punir. Ele é incoerente. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Não existem perguntas boas. Não existem. Só acha que é. Não existem perguntas. Olha o absurdo que eu vou perguntar, mas eu vou perguntar mesmo assim. Olha isso. Se Deus fez leis, que não está de olho em todos, e tem espíritos trabalhando para ele, e tem leis fazendo tudo que tem que ser feito, o que ele está fazendo? Já foi. Olha o nível da pergunta. Ele falou, né? Eu não estou fazendo mais nada. É o sétimo Isso dia. todo mecanismo e um monte de trabalhadores. Deus não está aqui. Ele está no domingo. O que ele está fazendo no domingo? Ele está no domingo. Ele está descansando do trabalho dele. Você trabalhando mais que ele. Eu estou aqui, ó. Trabalhando mais que ele. Você entende? Ainda não. Então, é que Deus cria sem cessar. Necessário. Você está criando. Sem cessar. Claro, e é óbvio que, bom, é que a gente sempre pensa num Deus antropomórfico, né? Ele está lá no céu, em algum lugar lá, Olhando. agora passou. Jogando Eu raio-x. quero ver o que você está, estou sabendo o que você está pensando, o que você quer lá. Não, né? Não é assim que a gente entende Deus. Kardec, quando ele faz a primeira pergunta, ele não pergunta quem é Deus. Que é Deus. Ele pergunta o que é Deus. Ele não sabe nada, absolutamente nada. Certo? E aí a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ponto. Criado. Aí depois eles vêm, os espíritos vêm, e o próprio Kardec faz tudo aquilo que pode fazer Deus ser Deus. O que são os atributos de Deus. Dentro da nossa compreensão. Dentro da nossa vida. Muito bem. É isso daí, dentro da nossa capacidade de Exato. Então, porque, olha ao mesmo tempo, se ele está criando, mas ele é onisciente, presente, onisciente, onipresente, Onipotente também. onipotente. Só quando você chegar lá, você É. vai então ele está aqui, Ele está aqui. não está cuidando da nossa vida. Não, porque ele fez leis. Deixa a nossa consciência. Ele tem. Sim, Ele está presente aqui. dentro de você. É a mesma quer ver, tem uma colocação aqui filosófica assim, muito importante, que o universo mantém o equilíbrio pelo amor do Criador. Essa é uma frase que eu deixo muito interessante. O amor dele pela criação mantém tudo isso daqui que os caras inventam, o Big Bang e tudo aquilo, o que acontece antes, né? Porque não tinha universo antes. Bom, não para de pensar. Então, é o amor dele que manteria tudo isso em equilíbrio. Quer dizer, começa a olhar, é uma coisa muito... Não dá pra gente. Você falou, não dá. São muitas leis que nem imagem aqui. Leis morais que podem existir naquele imagem. Dentro do nosso A entendimento, massa fica uma dor de cabeça. dentro do nosso entendimento, eu acho que a resposta dos espíritos para o Kardec e aquilo que seriam os atributos que nós podemos compreender, certo? Mesmo assim, isso traz uma mudança sobre a ideia de Deus imensa, que a maioria das pessoas que se tornam espíritas não consegue compreender. Ou não quer. Por quê? Porque é muito melhor para o indivíduo, no dia a dia dele, pensar: tem um Deus que cria, e se eu fizer tudo certinho, eu vou para o céu, se eu fizer tudo errado, eu vou para o inferno, ou se eu fizer coisa errada, eu vou para o inferno. No meio do caminho, eu posso ficar dormindo. Se eu acreditar em Deus, eu vou ficar dormindo até o dia do juízo final, que eu sei lá quando vem. Muito melhor pensar assim. Muito melhor pensar assim. Aí o negro não consegue entender a diferença brutal que é entender Deus do jeito que está, porque ela tem um monte de consequências, inclusive a reencarnação como o único caminho de progresso dos espíritos.
Mas para alguns níveis de pessoas não é importante isso, a ideia de evolução. Em termos de evolução, em termos de Cada um evolução, seu porque ele lembra do que não deve mais do que sabe que Deus vai punir. Ou a moça que fazia programa, por exemplo, que entende que ela será punida porque está fazendo programa do ser humano. Nada é inútil na É criação. importante isso, também em determinado momento da evolução do ser. Nós vivemos isso, né? Infelizmente, ainda hoje, você vê as pessoas vivendo assim. Tem uma dentista que a gente tinha em Limeira, lembra? Ela falava assim, eu não consigo ser espírita porque o Deus de vocês é muito simples. Ela falava isso pra gente. Que ela queria com Deus, que ela tinha na cabeça, ele ia ser uma coisa assim, né? O bolso, algum negócio assim. E ela falava, o Deus de vocês é muito... Deus, nosso Deus, como se tivesse outro. Né? O Deus de vocês é muito simples. Então, quando uma pessoa que é punida pela sociedade e é colocada na cadeia, certo? E aí, na cadeia, ela vai lendo algumas coisas, vem um pastor e começa a falar, ou um padre começa a falar, a pessoa acaba refletindo sobre tudo aquilo que ele falou, certo? E fala, cara, eu realmente fiz coisa errada, tal, eu não vou fazer mais nada de errado. Porque se eu fizer, eu vou sofrer. E Deus, principalmente o Deus dos protestantes, dizem assim, você crê em Jesus? Sim. Você se arrepende do que você fez? Me arrependo. Está resolvido. Jesus te salva. E aí, ele fala assim, cuidado, não erre mais. Não faça mais, porque senão você não vai conseguir ser salvo. Aí a pessoa coloca aquilo na cabeça e a pessoa muda, efetivamente, por medo. É por medo. Porque este é o entendimento que ela consegue nessa vida, no seu estágio evolutivo, que é esse. É por medo. A humanidade vive com medo. Por isso que você não consegue grandes resultados, porque no espírita, você usou o exemplo, principalmente em presídios, tudo não consegue grandes resultados, porque a nossa visão é a seguinte, ok, cara, você parou de fazer, só que você tem que aceitar o que você fez. Não, é real isso. Aí você pega um pastor que fala, aceita Jesus, você está salvo, o cara tem 50 mortes nas costas, é muito mais fácil ela aceitar Jesus mentalmente do que olhar e falar, pô, vou ter que acertar tudo isso que coisa. Então, tem momentos que essa condição que você falou, é interessante essa colocação para espíritos que estão nessa fase ainda. Né? No nosso caso, você não conseguiria levar desse jeito. Ele sabe, nós fazemos um passado aí, que desconhecemos, como o Eduardo fala, graças a Deus, que vai ser objeto também de alguma resolução em algum momento, fora o que a gente está acumulando nessa aqui também. Então é mais difícil, entre aspas, mas por outro lado, você ganha o controle do que você é. Nesse caso, é Jesus que controla, é Deus que controla o pastor. Para nós, não, nós controlamos, nós fazemos o nosso futuro dependendo dessas escolhas conforme o nosso livre-arbítrio. Então, é totalmente diferente. Você muda o enfoque, você deixa de ser prisioneiro e de ter medo para ser alguém que vai ter que enfrentar as situações. E faz uma palavra de lição. É legal, é uma boa. É interessantíssimo. Mas eu queria chamar a atenção exatamente desse aspecto libertador da doutrina espírita. Quando Jesus dizia para os seus discípulos, conhecerás a verdade vos libertará, né? É porque a hora que você se dá conta de que você é que tem que fazer o seu progresso espiritual, a sua mudança, você que tem que largar tudo que foi feito de errado
para começar a fazer novo, né? Um novo começo e fazer diferente, certo? Você aprende. E aí você toma as rédeas da sua vida, certo? Entendendo, aceitando Jesus, aceitando os ensinamentos de Jesus, entendendo os ensinamentos de Jesus. É muito importante isso. Entender os ensinamentos, certo? Para que eles possam nos nortear o nosso progresso. Mas Jesus falou assim, só um segundinho. Jesus falou assim, você não vai sair enquanto não pagar o último centil. E aí, quando ele fala pagar o último centil, né, que era aquilo nas parábolas, como ele trazia os ensinamentos, ele está dizendo, olha, cara, é o seguinte, você, certo, vai ter que acertar as contas, né, que você tem na justiça divina, para poder sair da terra, para ir para os mundos superiores. Não tem conversa. Isso quer dizer que eu vou ter que olhar para todos aqueles que eu prejudiquei no passado, pedir perdão e reparar o meu erro com eles. E, óbvio, não dá para fazer isso numa única vida. E é, de novo, por causa disso que a doutrina espírita é libertadora, porque ela me mostra um caminho. Ela não diz somente, né, que eu tenho que pagar o último centil. Ela fala, por quê? Porque você errou muitas e muitas vezes. Você prejudicou muitas e muitas vidas. E aí, para você conseguir reparar todos, você não consegue fazer numa única vida. Então, a única forma de você fazer isso é revivendo, é nascendo de novo. Você não vai poder ver o reino dos céus sem nascer de novo. Os ensinamentos de Jesus estão todos aí. E a doutrina espírita nos esclarece e nos mostra os efeitos das nossas ações. Nesta vida, no mundo espiritual e na outra. Essa é a grande coisa da doutrina espírita que liberta o homem, né, dele mesmo. Foi muito bem você falar. Por quê? Porque agora sou eu tenho que fazer. Por isso que, qual que é a ideia principal? A gente lembrar que nós estamos num estágio evolutivo. E todos terão chance. Sim, teremos chance de chegar a Deus. Vai demorar? Provavelmente, porque hoje, se o meu filho me dá um cutucão bem dado, eu vou ficar bravo com ele, vou xingar, vou fazer um monte de coisa. Só não posso botar de castigo, né? Porque ele não é mais uma criança, mas se fosse, de nada para mim. Né? Que esse ainda sou eu. São as minhas tendências do meu passado, né? Prepotência, né? Violência e outras coisas mais. Egoísmo, orgulho, ferido, né? Paciência, Né? A história está descrevendo você. Exato. Ela está aproveitando o estudo. Está aproveitando o estudo. Ela está aproveitando o estudo.
Fala, bem, você ia falar? Não, eu ia falar que o meu entendimento dos grandes ensinamentos de Jesus é a resignação. Só a hora que você assumir isso, você vai conseguir crescer. E você vai é pequeno, você vai crescer. A coisa que você é pequeno para compreender muitas coisas. Então, quando você não é resignação, assim, você vai matando todo mundo e você vai tomando todo mundo. Não, apesar mas a resignação existe pessoal. Eu sou, então eu tenho que colocar vários de Jesus. Aí eu sim. Muito bem. Então, gente, terminamos por hoje com uma única pergunta. Uma única palavra. Uma palavra. Estava vendo tão bem com vocês. Mas só isso. Mas eu acho que é importante. Quer falar alguma coisa, Ulisses? Não? Como a gente vai terminar logo o livro dos Espíritos? Na outra encarnação. Eu acho que nessa sequência, seria interessante fazer um estudo do Evangelho. Não como o Evangelho no lar, mas esse entendimento. Esse entendimento. Olha, muito interessante. Seria bem interessante. Ou abrigar. Na verdade, o Alexandre tem muito interesse em desenvolver esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, num grupo. E na segunda-feira, Ele faz estudo na segunda navegação. Então, mas Mas ele acho que ele estava no fim, não sei se não começou outro livro, que ele comentou que ia começar outro livro, lá quando ele estava lá. Eu não sei. Fábio, só perguntando. Aí, Fábio, como é que está a sua voz? Está melhorzinho? Dá para falar assim, qual que é a questão? A pergunta é a seguinte: você, na segunda-feira, você conduz o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo? Não. A gente atualmente está vendo no Livro dos Espíritos as leis morais. Já acabaram, ele quando estava saindo. Tá ok. Então tá jóia, Fábio. Obrigado, viu? Então nós vamos encerrar aqui o nosso estudo de hoje e voltaremos, então, em agosto. Eu estava olhando o dia, por isso que eu estava olhando lá. Não, dia 27. Não, Dia dia 27 para 27. festinha. Seria pra 3 de festinha. agosto. Mas, do ponto de vista do nosso grupo de estudo, é em 3 de agosto. Mas no dia 27 a gente convida, gostaria muito que todos estivéssemos presentes na casa. Vai ser no mesmo horário que a gente chega. Pedido para vir a cara. Eles estão pedindo para começar, para a gente chegar até 9h30, mais ou menos. A gente também tem que organizar muita coisa. Então, se quiser vir mais cedo, venha, será um prazer. Você poder botar a mão na massa e ajudar. E um dos domingos o pessoal vai se encontrar. Não sei a data, preciso ver. Coloca no grupo. Acho que eu coloquei no grupo, o Genivaldo passou uma mensagem. Se reunir para montar. Mas aí tem que organizar direitinho. Eu nem lembro. Uma mensagem Eu passei muito longa, não adianta. Eu vou simplificar. Eu passei para todo mundo, mas vamos lá. Então, Olha tá. que coisa maravilhosa, gente. Vocês têm que ver a criança. Os olhos né? E só põe no quadro. Tem Deus que cuida, certo? Como se eu tivesse visto. Né? Eu vou lá. Muito bem, então nós vamos agradecer a equipe espiritual e aproveitar este momento da oração final para pedir à equipe espiritual que nos dê um passe espiritual, uma renovação fluídica. Auxiliando
a organizar, harmonizar o funcionamento de todos os centros de força do nosso espírito, que se reflete no controle dos órgãos sob suas condições. Então, nós temos o centro coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o básico. E todos esses centros de força têm as suas energias harmonizadas entre si, circulando por todo o nosso corpo espiritual e, consequentemente, sobre o corpo material, nos trazendo bem-estar, tranquilidade e serenidade. Agradecemos a oportunidade desse estudo, agradecemos o carinho, o amparo da equipe espiritual e também, Senhor Jesus, agradecemos a presença dos espíritos que aqui vieram estudar conosco. E para encerramento, nós dedicamos a prece de Pai Nosso ao irmão mais necessitado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Obrigado. Tchau, Fábio, Maria Luísa e Ítala. Falou. Tem a festa junina na casa, a namorada dele, uma outra centro espírita. Se você pegar aqui essa praça aqui, que tem logo... Tchau, gente. Você vai